Tudo bem, então? Meu nome é Rodrigo, eu tenho 34 anos, já fiz alguns investimentos, já fiz algumas besteiras, né? E eu queria compartilhar um pouco de como está o meu processo de investimento, como eu comecei do zero novamente, né? Vamos dizer aí que a partir de 2026, agora janeiro, eu realmente comecei a investir de forma mais consciente, até por conta, né, da situação do país e tudo mais. Não sou uma pessoa que tem uma condição financeira larga, né, que ganha um salário altíssimo, então eu acho que muitas pessoas conseguem se identificar dentro da realidade que eu vivo, né, alguém que ganha R$ 2.000, R$ 2.500. Eu queria passar mais ou menos como eu consigo fazer investimentos dentro da minha realidade. Eu acredito que vai servir para algumas pessoas, mas aí você vai automaticamente se adaptar ao estilo de vida que você vive, a forma como você tem os seus custos e tudo mais. Muito se ouve, né, na internet sobre a divisão de investimentos, que você utiliza 50% para uma parte, 20% para lazer e 30% para poder fazer os seus investimentos. É uma realidade que é muito difícil, né, a gente conseguir executar de forma firme ali. Então, às vezes, as pessoas acabam desistindo e tudo mais. Então, o que eu tenho praticado nesse tempo é entender a minha realidade, né? E trazer essa realidade para dentro dos investimentos. Por quê? É importante que você não comece empolgado demais, porque essa empolgação, ela com o tempo, ela vai se findando e meio que acaba você, né, desistindo, e aí aparece um problema, você acaba tomando decisão errada. Então é importante que a gente tenha em mente, né, a consciência do que o dinheiro é pra gente, né, da forma como a gente deve utilizar ele. Uma das primeiras medidas que eu tomei, né, em relação ao dinheiro, para poder me policiar melhor, para eu conseguir economizar dinheiro e tudo mais, é os aplicativos, né? Eu tenho aplicativo do Mercado Livre, Shopee, eu acho que da Centauro. Então, assim, eu fiz uma autoanálise, né, uma avaliação de mim mesmo, né, o que eu tinha realizado no ano passado, coisas que eu comprei que realmente eu não precisava. Então, assim, eu só satisfiz o meu ego, né? Ali aquela questão de o poder de compra, de você conseguir comprar. Às vezes você tem um aumento ali no teu salário, você já meio que já compromete ele no próximo mês. Então essa foi o primeiro passo que eu dei, né? De entender como que eu gastava o dinheiro de forma errada. Então você precisa fazer uma análise de como aquele dinheiro está saindo. E para isso você tem que pegar o seu extrato, né? Você vai ali, vai pegar o seu extrato, vai ver como que você consegue identificar ali os problemas que tem, as compras por besteira, lanche, essas compras de Shopee, Mercado Livre, que às vezes você acaba perdendo a mão e tudo mais. E assim, uma coisa que é importante é pensar, né? Realmente eu preciso comprar aquilo? Porque para a gente pensar em investimento, a gente precisa entender que não é deixar de viver para só investir, né? Eu sei que a realidade da maior parte do Brasil aí são de pessoas pobres que vivem com um salário muito apertado. Então, se você ganha, por exemplo, a minha realidade hoje, R$ 2.000, você tem que dividir esse dinheiro dentro dos custos que você tem. Então, se você tem água, luz, telefone, o que dentro desse valor você consegue investir? 10%? Seria R$ 200? Se esse já é um start para você, um início, é muito importante você começar já pensando nesses 10%. Porque com o tempo, né, você vai aumentando os aportes, vai aumentando o patrimônio, naturalmente você vai investindo mais, você vai se organizando mais, né? Daqui a um ano, seu salário já naturalmente já tem um dissídio, ou você conseguiu uma promoção, esse salário vai aumentar, então naturalmente você vai aumentar os aportes. Então é necessário entender como que o seu salário é distribuído dentro da sua casa, né? Existem, claro, os custos fixos que você tem ali, que você não tem como desviar, né? Não tem como você sair daquela situação.
É claro que assim, por exemplo, no meu caso, vou contar a minha experiência porque aí fica mais fácil das pessoas assimilarem e entenderem. Celular, por exemplo, eu pagava R$ 90 de celular. Só que a minha rotina de uso de celular, praticamente eu passo, sei lá, 4 horas fora de casa. Então eu não precisava de 30 gigabytes, é giga? Não sei se é giga, né? Acho que é giga. 30 gigas de internet por mês, porque eu não uso. Então assim, eu tô em casa, eu tô no Wi-Fi. Aí eu pego o ônibus da empresa, né, fretado. É esse trajeto que eu fico sem internet. Sem internet entre aspas, né, que é a internet da, do Wi-Fi, né. Então assim, esse período que eu utilizo o Wi-Fi ali do celular, a internet do celular, é muito curto. Então o que eu fiz? Liguei, renegociei, né, e pedi uma fatura menor ali. Então eu consegui entre 35 a 40 reais mais ou menos que eu pago. Então assim, eu já economizei 50% do valor que eu tinha, que eu gastava inicialmente. Então são esses pequenos detalhes que a gente precisa, né, avaliar se realmente a gente está usando todo aquele dinheiro que a gente está gastando. Porque às vezes você tem uma internet de, sei lá, 800 mega e você não usa 800 mega. Sei lá, você tem um computador só ou então só usa a internet do celular. Você pode tentar negociar com a operadora e baixar esse valor para metade pelo menos. Então assim, dentro desse cenário eu consegui identificar esses erros que eu estava cometendo, né, de jogar dinheiro fora através desses aplicativos. Aí a gente sempre acha que, ah não, porque essa meia aqui lá na Shopee tá 3 meias por R$ 20. Aí você compra, vai comprando, aí vira uma bola de neve. Você tem aquele carrinho cheio, né, que às vezes você tem ali 100, 200 pares, não, 200 itens, né, no carrinho. Então acaba que você fica refém disso. Aí sempre que você tem um dinheiro, entre aspas, sobrando, você vai lá e olha o carrinho, o que tem lá que você já está esperando um tempo e utiliza. Então assim, o primeiro passo é você identificar quais erros você está cometendo, para onde seu dinheiro está indo, para depois você começar a pensar em investimentos. Hoje, em relação aos investimentos, eu tenho investimento em Tesouro Direto, CDB, tenho dois fundos imobiliários, tenho também ações, mas eu tenho poucos ativos ainda. Como eu disse, eu comecei em novembro a investir. Então, quem estiver assistindo o canal vai acompanhar a trajetória do início. Eu tenho uma tabela aqui do 0 ao 1 milhão, já consegui bater as duas primeiras metas, que é de R$ 1.000 e R$ 2.000. E é isso, assim, eu espero futuramente conseguir passar mais conteúdos. Eu quero fazer algumas transmissões, né, mostrando como aplicar, como investir, né. E é importante também que vocês passem a dúvida de vocês para que a gente possa, né, estudar e trazer uma solução, uma resposta. Como eu disse, né, não vou sugerir nenhum tipo de investimento, porque isso é muito perigoso, né, mas a gente pode dar um caminho para você tomar a sua própria decisão, sem pensar em nenhum tipo de ganho sobre isso, né. Eu assisto alguns canais, tipo o Primo Rico, Primo Pobre também eu assisto, acho que Bruno Perini também, eu costumo visualizar os vídeos dele. Então assim, tem bastante coisa na internet também que a gente pode agregar de valor e seguir o caminho. Mas eu tô gravando esse vídeo também por registrar, né, que a gente numa situação tranquila, né, organizada, estabilizada, mas a gente pode ter uma independência financeira. Se a gente verdadeiramente se organizar, pensar em todos esses gastos que não precisariam ter, que às vezes a gente, sei lá, compra uma roupa mais cara, então tá sempre renovando o guarda-roupa, ou então compra alguma panela, alguma coisa desse tipo que às vezes não precisa, você tem uma ali que dá para segurar mais um tempo, você junta um dinheiro e compra depois. Só que assim, pela minha própria experiência em relação a investimentos, eu percebo que eu tomei muita decisão errada por momento, né? Às vezes a gente pensa assim, ah não, a gente pode morrer daqui a um tempo, tudo mais, só que a gente não morre, né?
Eu, inclusive, estava vendo uns vídeos ontem de algumas músicas e eu fui olhar a data, eu vi que tinham passado 11 anos. E na minha cabeça, aquele vídeo ali, sei lá, parece que tem 4 anos de lançado. Então eu fui ver, o vídeo já tinha 11 anos de lançado, então é o que? 2015. Então assim, o tempo passa voando e a gente fica nessa, não, vou aproveitar, vou aproveitar a vida, viajar, fazer não sei o que, comprar, reformar a casa. Só que chega uma hora que a gente vê que, por exemplo, se eu tivesse começado a investir há pelo menos, sei lá, 10 anos atrás, eu teria pelo menos aí 300 mil reais investido. Então assim, o segundo passo, a segunda coisa que a gente aprende com investimento é o arrependimento de não ter começado antes. Só que isso não deve ser uma verdade na nossa mente. A gente precisa superar isso, porque não volta mais, né? E não adianta nada também a gente ficar pensando em aproveitar o presente de forma integral, né, com o nosso dinheiro, usar o dinheiro inteiro, achando que não vai ter um futuro, que o mundo pode acabar, você pode morrer. Só que daqui a 10 anos, onde que nós vamos estar, né? Então, assim, é muito melhor você ter daqui a 10 anos 200 mil, sei lá, ou 100 mil que seja, do que estar na mesma situação que eu estou hoje, né? De não ter 5 mil reais na conta. Então, assim, vamos caminhar juntos, vamos estudar, primeiramente, né? Entender os investimentos, procurar saber sobre, e aí a gente vai galgando, né? Patamares maiores e aprendendo e tudo mais. Então eu gravei justamente esse vídeo para isso, para que sirva de exemplo para algumas pessoas. Você não precisa começar com 1.000, com 500. Se a sua mentalidade mudar a partir de 10 reais, de 20 reais que você tenha de investimento, você fizer um tesouro direto lá, tem alguns tesouros diretos que você consegue investir a partir de 2,50, se eu não me engano. Então, assim, é criar a mentalidade de enriquecimento, né? Você precisa ter uma mente milionária, ter uma cabeça diferente da que a gente tem hoje. Então, eu estou exercitando isso ainda. Espero aprender muito mais, espero ter mais bagagem para poder tomar decisão, né, de tirar um investimento daqui e colocar em outro lugar. Eu ainda não sei muito sobre ações. Eu até fiz um investimento, uma recomendação que eu vi de um canal, investi na CEMIG 4, mas a gente vai acompanhando, né? Ver como é que o dinheiro se movimenta, como é que funciona o mercado, e isso a gente precisa aprender, né? Com o tempo, não tem jeito. É isso aí, se inscrevam aí, quem quiser acompanhar essa jornada, e coloque nos comentários aí qual é a sua dificuldade hoje, se é o dinheiro que está mais apertado, se você mora de aluguel, se você tem filho, quantos filhos e tudo mais. Porque assim, o primeiro passo, como eu disse, é a gente identificar qual é o problema, qual é o erro, como está a nossa situação hoje em dia, né? Que às vezes a gente vai levando e não para pensar onde eu estou errando ou qual é o problema que eu tenho hoje em dia. Eu moro de aluguel e nunca vou ter um patrimônio. Qual é a melhor decisão? Tentar financiar uma casa ou continuar morando de aluguel? Então esses detalhes são importantes. Então é isso. Vamos nos comunicar, falar, e a gente vai seguindo e evoluindo juntos.